perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé pregoeiro da justiça, e com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo qual via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém, meus irmãos? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, Senhor, por tua palavra, porque ela mesma diz sobre si que ela é viva e eficaz. E eu peço, Senhor, a ti, que esta palavra seja eficaz na vida de cada uma destas pessoas. Que cada vida, Senhor amado, seja tocada por ti. Que cada vida, Senhor amado, receba algo do Senhor sobre ela, a revelação da tua palavra. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é: será blasfemado o caminho da verdade. Irmãos, a recomendação do apóstolo para todos nós, no capítulo 2 de 2 Pedro, a segunda carta que ele escreve, é para que nós venhamos a estar atentos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O próprio Senhor Jesus nos disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos ter consciência de que a vigilância é algo que não pode se afastar das nossas vidas. Nós devemos ser vigilantes em relação a tudo que acontece ao nosso redor. Ele está dizendo aqui que no passado, lá no tempo antigo, haviam falsos profetas. E ele está dizendo que no meio de nós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Veja bem, introduzirão encobertamente, porque as pessoas que são os doutores aqui, que começam a trazer os ensinamentos contrários ao Senhor Jesus, a palavra de Deus, eles vão de pessoa em pessoa, eles falam em plateias pequenas, eles se reúnem em grupos e eles começam a ensinar aquilo que vai contra a palavra de Deus, aquilo que vai contra o ensinamento
treinamento dos apóstolos do Senhor Jesus, só que como o apóstolo disse, encobertamente. Eles não vêm no dia, na luz. Eles não chegam aqui na frente para falar, mas eles vão até as pessoas. Eles fazem isso encobertamente para poder ensinar aquilo que não é a verdade, mas ensinar a mentira. E a Bíblia diz aqui: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quando diz muitos seguirão as suas dissoluções, muitos seguirão as suas heresias. Heresia é tudo aquilo que vai contra a doutrina bíblica. Heresia é tudo aquilo que vai contra os ensinamentos do Senhor Jesus. Então está dizendo aqui que muitos, o que são muitos para você? 5.000 pessoas, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. O fato é que são muitos. Então muitas pessoas seguem heresias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que eles visam negar o Senhor que os resgatou. Um dia eles entregaram a vida para Jesus. Um dia eles ouviram a palavra, eles tiveram a oportunidade de ter um contato com as coisas de Deus, mas ao longo do tempo eles foram negando isso. Eles foram se afastando das coisas que são santas. Eles foram se afastando das coisas espirituais. E eles chegaram no nível onde eles estão no meio de nós, mas eles combatem a eficácia da salvação. Eles combatem aquilo que o Senhor Jesus, que os resgatou, ensina, a palavra. Eles são contra, mas eles não saem do meio de nós. Eles permanecem no meio de nós. E por avareza. O que é a avareza aqui desse texto? Esse texto fala da avareza no sentido do desejo exagerado de acumular riquezas. São pessoas que elas querem se dar bem em cima de você. São pessoas que querem se dar bem em cima de mim. Eles querem levar uma vantagem, eles querem ganhar um dinheiro, eles querem ter a vida deles melhorada financeiramente, e eles usam a gente para poder melhorar financeiramente. E diz aqui, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Porque são pessoas que usam o nome de Jesus para ficarem ricas, usam o nome de Jesus para poder enganar as pessoas que estão na presença de Deus, para poder vender produtos, para poder enganar as pessoas através de histórias, através de coisas que ela tem para passar para outra pessoa, e ela usa o ambiente de reunião para poder fazer essas coisas. Só que para este grupo de pessoas, que são os falsos mestres, os falsos doutores, o apóstolo diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias e escuridão, ficando reservados para o juízo. Vocês sabem que aproximadamente a terça parte dos anjos de Deus seguiram após Satanás, o diabo, o inimigo da nossa alma. Ele era chamado de Lúcifer, um anjo de luz. E segundo a palavra de Deus, ele leva consigo então a terça parte dos anjos. Ele levou um bom grupo de anjos, e Deus, como diz aqui, não os perdoou. Porque eles tinham tudo, os anjos. Eles estavam servindo diante de Deus, porque os anjos são mensageiros de Deus a serviço daqueles que iam herdar a salvação. Eles tinham tudo, eles tinham todas as possibilidades, mas eles decidiram não permanecer com o Senhor. Eles decidiram seguir Lúcifer, eles decidiram seguir aquele anjo de luz, virando as costas para o Deus Criador de todas as coisas, e Deus não os perdoou. Tem mais: Deus não perdoou o mundo antigo, diz o apóstolo, mas guardou Noé para
mundo antigo. Vocês conhecem a história do dilúvio? Toda a humanidade padeceu, menos essas 8 pessoas que estavam na arca. A maioria, como disse o apóstolo, muitos seguem as heresias, muitos seguem os falsos profetas, e a minoria é que quer seguir o Senhor Jesus. A minoria é que quer seguir a palavra de Deus verdadeiramente, que quer realmente se entregar a Deus. Não fique espantado com a minoria, muito pelo contrário, fique firme. Se você tem servido a Deus durante todo esse ano, continue servindo a Deus no ano que está chegando. Não desista da sua caminhada, não pare, porque Deus não perdoou o mundo antigo, enviou o dilúvio. Essas pessoas que estão fazendo mal à palavra, essas pessoas que estão enganando os outros, elas vão ter um fim semelhante, como está descrevendo o apóstolo. Condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. A maioria dos moradores daquela cidade pereceram. A maioria dos moradores daquela cidade morreram. Por quê? Porque eles estavam vivendo fora daquilo que é a palavra de Deus. Eles estavam seguindo o que muitos estão seguindo hoje: o seu próprio coração, o seu próprio desejo, o seu próprio pensamento, a sua própria vontade, a sua própria cobiça, o seu desejo pelo prazer imediato, o seu desejo pelas riquezas dessa terra, o seu desejo pelas coisas que trazem uma satisfação momentânea e traz uma sensação de bem-estar. Quantas pessoas você conhece que estão fazendo apologia nas redes sociais às bebidas alcoólicas? Elas fazem questão de postar foto, de mostrar que elas são adeptas ao prazer que a bebida alcoólica lhes dá, mas eles não veem aquelas pessoas que estão morrendo de cirrose, aquelas pessoas que estão morrendo de pancreatite, aquelas pessoas que estão ali padecendo, estão com o seu fígado destruído. Eles não conseguem ver as famílias que sofrem com pessoas alcoólatras dentro de casa, pessoas que quebram tudo, que destroem tudo, mas elas preferem mostrar e achar que aquilo ali é uma coisa muito bonita, muito boa. Existem pessoas, meus irmãos, que estão enganadas. Elas querem perverter o costume da palavra, elas querem desviar as pessoas daquilo que é correto, elas querem confundir a mente das crianças, porque a criança olha para aquela pessoa e não entende por que ela está ingerindo bebida alcoólica, por que na casa dela tem vinho, por que na casa dela tem espumante, por que na casa dela tem cerveja, se os pais dela andam com a Bíblia na mão e participam do culto. Elas confundem as crianças e as pessoas ao seu redor. Mas fica tranquilo, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem serve a Deus de verdade, ele não fica fazendo apologia às coisas desse mundo, ele não fica dando ênfase às coisas que têm um prazer momentâneo, efêmero, passageiro, que destrói a vida do ser humano. Irmãos, as pessoas dizem: ah, mas isso daí não é pecado. Mas todo mundo que é alcoólatra começou com um gole, começou com uma dose, e quando você viu o final da pessoa, é caída na rua, é chocada, é sofrendo, dando trabalho para a família. Irmão, a bebida alcoólica não é algo para entrar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nós temos que deixar isso da porta para fora, porque dentro da nossa casa tem que ter equilíbrio, tem que ter a palavra de Deus, tem que ter a luz. Nós não devemos dar mau exemplo para os nossos filhos e para as crianças que tem dentro da nossa casa, porque se a criança vê a mãe bebendo, ela vai querer beber. Se a criança vê o pai bebendo, e vai querer beber também. Não, presta atenção nisso, porque o Senhor Jesus nos chamou para sermos do seu reino, da sua obra, da sua palavra. Nós somos luz para o mundo, nós somos exemplos para as pessoas. Deus não poupou essas pessoas, porque essas pessoas preferiam fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Essas pessoas preferiram viver no mundanismo. Irmãos, não dá para você dividir e viver bem com o mundo e viver bem com as coisas espirituais. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos agradar um e desagradar o outro. Ou você
Talvez você não consiga salvar o município da Serra, mas escuta, Noé conseguiu salvar a sua família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De repente, irmão, Deus se levantou, nem é para salvar o mundo todo, mas é para ser a luz lá dentro da tua família. Porque quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus na tua vida. E pode haver uns poucos lá que vão se salvar por causa de você, por causa da sua conduta, do seu comportamento, de quem você é diante de Deus. Irmãos, eu quero distância de quem bebe bebida alcoólica, quero distância da mesa, quero nem que chegue perto de mim, pelo amor de Deus. Fica lá do lado de lá, porque as pessoas não sabem o mal que a bebida alcoólica causa, o mal que a bebida alcoólica faz. Mas aí, irmão, muitas pessoas estão aí, aproveitando o final de ano para ficar posando de uma coisa que está fazendo apologia àquilo que é ruim, mas da tua vida não, na tua casa não, meu irmão. Guarda a tua casa, guarda as portas da tua casa, guarda a tua vida, guarda você e os seus de toda essa coisa do mundo, porque o Senhor te colocou ali para você ser luz, o Senhor te colocou ali para você iluminar. Agora escuta o que Deus fez: Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus salvou a família de Ló, apesar da mulher dele ter olhado para trás e virado uma estátua de sal, mas Deus salvou ele e as suas filhas, porque eles não olharam para trás. E porque vocês viram aqui que ele tinha um coração puro, ele via todo mundo ao seu redor fazendo mal, ele via todo mundo ao seu redor fazendo as coisas que não prestavam, ele via todo mundo ao seu redor vivendo dessa coisa mundana, se entregando às coisas mundanas, mas ele, no seu coração, Deus via que ele era justo diante dele. E Deus enviou o anjo para poder tirar Ló e a sua família da vida dele. Assim como Deus livrou Noé e a sua família, assim como Deus, Ele pode fazer a obra na nossa família, na nossa vida, porque nós somos a luz. Muitas vezes, irmãos, as pessoas acham que só as multidões serão salvas. Muitas vezes as pessoas acham que o poder de Deus está se manifestando no meio das grandes multidões, mas na verdade o poder de Deus está se manifestando quando Deus encontra um homem enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, como era Ló. Ele estava cansado de ver aquilo, ele estava cansado de ver as pessoas sendo destruídas, ele estava cansado de ver as pessoas padecendo, ele estava cansado de ver aquele peso sobre a humanidade, mas ele guardava no seu coração e ele continuava servindo ao Deus de Abraão. Às vezes, irmãos, nós não podemos mudar o ambiente onde nós vivemos. Às vezes nós não podemos mudar o ambiente de trabalho onde nós trabalhamos. Às vezes nós não podemos mudar os ambientes sociais onde nós vamos, mas o nosso coração é a nossa terra. O nosso coração é o nosso lugar, onde nós podemos viver justamente diante de Deus. Nós podemos ser justos aos olhos de Deus, nós podemos ser corretos aos olhos do Senhor, e nós podemos ter a nossa vida calcada, pautada, nós podemos ter a nossa vida firmada naquele que é o Todo-Poderoso. Ló fazia isso, Noé fazia isso, mesmo vivendo numa sociedade corrupta, e assim somos nós. Não é diferente. Muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, muitas falsas
Senhor está falando aqui que o Senhor reservou para o dia do juízo, para serem castigados. Porque não pense você que vai passar batido diante de Deus. Pode passar batido diante dos homens, pode passar batido dentro desse contexto, mas Deus está vendo todas as coisas, e Deus conhece a sinceridade dos corações, e Deus sabe daquelas pessoas que verdadeiramente têm um compromisso de servi-lo, têm um compromisso de segui-lo, e têm um compromisso de estar reto diante da presença dEle. Mas olha o que o Senhor diz aqui também. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Eles vivem falando mal, irmãos. Eles vivem, fazendo chacota. Eles vivem maltratando. Eles criticam o tempo todo todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos para o bem, tudo aquilo que nós fazemos para as coisas serem melhores. Eles criticam, eles são blasfemos, eles são pessoas que vivem segundo a sua carne, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Porque tem muita gente, irmão, que está blasfemando das coisas de Deus. Tem muita gente que está falando mal de quem prega a palavra de Deus. Tem muita gente que está blasfemando daquilo que é a verdade de Deus, que fica fazendo piadinha com as coisas espirituais, que ficam tratando as coisas de Deus de qualquer maneira. Mas olha, a palavra de Deus está dizendo que a hora dessas pessoas vai chegar, porque eles seguem a sua natureza irracional. Eles não conseguem raciocinar, eles não conseguem ver o lado espiritual das coisas, eles não conseguem abrir o seu coração para as coisas que são de Deus, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos seus deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Eles sentam todos para comer. Banquete aqui está falando de comida. Sentam todos e começam a rir, e começam a falar palavras, começam a criticar, começam a desprezar, começam a fazer chacota das coisas de Deus, começam a maldizer tudo que nós fazemos para Deus com carinho, com amor, com dedicação. Mas o Senhor está vendo todas estas coisas, porque os seus olhos são cheios de adultério e não cessam de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, no desejo de adquirir riquezas de qualquer jeito, filhos de maldição. São pessoas, meus irmãos, que vivem assim, vivem no engano, vivem cheios de desejo de coisas da carne, vivem cheios de vontade de fazer coisas da carne, de viver os prazeres do momento. Eles estão por aí e eles banqueteiam, eles comem, eles esbanjam, eles fazem apologia ao álcool, fazem apologia à sensualidade, porque aparecem todos seminus, aparecem todos mostrando tudo, entendeu? O objetivo deles é criar um ambiente de sensualidade onde eles passam, onde eles vão, para que os homens possam olhar, para que as mulheres possam olhar. Eles vivem para exibir os seus corpos, eles vivem para mostrar. Por quê? Porque tudo deles se encerra aqui. A visão dessas pessoas é o momento, é o aqui e agora, é o desfrutar da sua carnalidade, é o desfrutar dos seus desejos, da
meio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, impedindo a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque as pessoas estão preocupadas com a recompensa. O que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho fazendo isso? O que eu ganho fazendo aquilo? Vão me dar o quê? Vão dar o quê em troca para mim? Então, irmão, essas pessoas, como vocês viram aqui, estão no caminho do profeta Balaão, que recebeu a recompensa do rei para poder desviar o povo de Israel, para ensinar o povo de Israel a pecar, para ensinar o povo de Israel a idolatria. Mas nós, irmãos, estamos firmes naquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. Nós estamos firmes no fundamento dos apóstolos. Nós estamos firmes nessa palavra que é viva e poderosa. Nós não estamos aqui pelo prêmio, pela recompensa, mas nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor Jesus. É preciso, meus irmãos, fazer o que a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. É preciso que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. É preciso que o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida, e que nós não sejamos como esses falsos doutores, que nós não sejamos como essa falsidade dessas pessoas que querem servir a Deus no mundanismo, que querem servir a Deus sem compromisso com a palavra, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a retidão, mas vivendo de acordo com o mundanismo. Como a Bíblia diz aqui, porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Eles falam assim: olha, pode beber vinho que não tem problema, você só vai ficar um pouco alcoolizado, isso aí não vai fazer mal para você. A pessoa fala: não, pode tomar cerveja que não tem problema, isso aí não vai te fazer, não vai mudar nada na sua vida. Não, pode sair com outra mulher sim, não tem problema não, Deus vai te perdoar. Pode sair com outro homem sim, não vai ter problema. Não liga para isso não, viva a sua vida, faça tudo o que você quiser, não seja preso, não olha para esse homem não, para a Bíblia não, para Jesus não, isso aí estão querendo te prender. Eles dizem assim: a religião é uma prisão, eles querem fazer você assim, você assado, porque o objetivo deles é prometer uma falsa liberdade. O objetivo deles é prometer uma sensação de liberdade mentirosa. Porque, irmão, a pessoa que está envolvida com a bebida alcoólica, que vai lá, está envolvida com as drogas, que está envolvida com as noitadas, que está envolvida com as mulheres, com os homens, no sentido de buscar um prazer naquele momento, essas pessoas acham que são livres. Elas acham que tudo que elas estão fazendo, elas são livres, elas se acham livres. Mas olha o que a Bíblia diz: isso não é liberdade. Mas a pessoa está vencida pela cachaça, está vencida pelo vício, está vencida por aquilo que não presta, está perdendo a sua família, está perdendo a sua dignidade, está perdendo a sua figura humana, está se distanciando cada vez mais das coisas espirituais, porque o mundanismo vai tomando conta. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estágio pior do que o primeiro. Por quê? Depois da pessoa ter entregado a vida dela para Jesus, depois dela ter descido as águas do batismo, depois dela ter sido batizada com o Espírito Santo, depois dela tomar Santa Ceia, depois dela fazer tudo na igreja, aí ela volta a fazer as coisas mundanas, ela volta para o mundanismo, ela volta para tudo aquilo que desagrada a Deus.
uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor te chamou para uma nova vida. O Senhor não te chamou para uma vida mundana. O Senhor te chamou para uma vida de um cidadão do céu que está vivendo aqui, mas vive a cultura do céu na terra. Porque você toma Santa Ceia, irmão. Porque você foi batizado nas águas. Porque você tem servido a Deus. Porque você tem estado firme com Deus. A palavra de Deus continua sendo verdadeira. A palavra de Deus continua sendo correta. E nós continuaremos pregando aquilo que está na Bíblia. Nós precisamos disso. Nós precisamos de consciência de que nós vivemos num mundo ímpio. Nós vivemos num mundo de injustiças. Mas nós não somos ímpios. Nós não somos injustos. Nós nascemos de novo da água e do Espírito Santo. Nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. Não é porque nós estamos na presença do pastor ou estamos na presença do líder da igreja, mas é porque nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque melhor nos fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Era melhor não terem conhecido, diz o apóstolo, do que conhecer e depois ficar dando mau exemplo. Conhecer e ficar passando para as outras pessoas uma coisa que não é verdadeira, entendeu? Para depois a gente passar por vergonha, porque as pessoas dizem: mas fulano de tal não é crente, ciclano não está na igreja, mas como é que está na igreja do mundanismo? Como é que serve a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Não pode. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Eu prefiro continuar servindo a Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos chama todos os dias ao serviço. Ele nos chama todo dia para a sua obra. E diz aqui, deste modo, sobrevindo-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Infelizmente, porque todo mundo torceu pela pessoa, todo mundo acreditou, mudou, Deus transformou, nova vida, nova criatura, e de repente aquela pessoa está lá toda suja. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é bem desagradável. Quem aqui já viu um cachorro vomitar e comer o vômito novamente? Quem já viu? Aí algumas pessoas já viram. É bem estranho. Ele dá uma voltinha, naquilo, vai cheirando e come tudo de novo. Quem já passou mal aqui de vômito sabe, é muito ruim. É uma coisa assim, é muito ruim. E você imaginar que o cachorro, ele coloca tudo que não estava prestando para fora e depois coloca tudo para dentro de novo. Aí você fica com aquela sensação ruim dentro de você. Meu Deus, que visão ruim. Quando você vê aquele porquinho lavadinho, limpinho, você solta ele corre para a lama de novo e se suja todo de novo. Aí você diz: olha lá, não adiantou nada ter dado banho nele. Como é que pode alguém comer vômito? Como é que pode alguém voltar a se sujar? Como é que pode alguém voltar atrás? Irmão, o Senhor Jesus te chamou para você seguir em frente. O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Tudo que foi de ruim, meus irmãos, tudo que foi de peso, tudo que foi de distância de Deus, que fique para trás, e que você enxergue agora diante de você tudo que Deus preparou para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu tenho certeza que o caminho de Deus para você é um caminho em frente. Não é um caminho que volta ao vômito, não é um caminho de mundanismo, não é um caminho de coisas passageiras, mas o Senhor chamou você para as coisas que são eternas. O Senhor chamou você para as coisas que duram para sempre. Sabe o que eu te digo? Não deixe os falsos profetas se enganarem. Não deixe essas pessoas
mas fica firme com a palavra de Deus e com a sua vida no altar de Jesus. Não se escandalize. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor vai te guardar. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Fica firme com Jesus Cristo. Não fique olhando para este redor. Não fique com inveja dessas pessoas. Não queira viver no mundanismo. Não queira viver nas coisas passageiras. Mas coloque a tua vida no altar de Deus. Coloque a tua vida na presença de Deus. Porque o que Deus tem preparado para você é coisa grande lá nos céus. O que Deus tem preparado para você são as coisas eternas. Com dificuldade, pouquinho, você vai ser taxado de boba, você vai ser taxado de ignorante, você vai ser taxado de duro, de rígido, de rígida, você vai ser taxado como chata, como chato, mas você vai vencer. Você vai chegar lá. Porque a salvação, meu irmão, é individual. Não dá para levar ninguém de carona e não dá para ninguém levar você na carona. Não dá para fazer como eu ouço muito aqui, né? É um palavreado típico aqui do Estado do Espírito Santo. Não dá para pegar bonga. Não dá para pegar aquela carona. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te levar individualmente. Então, meu irmão, se tem alguém tentando te desviar, se tem alguém tentando levar você para o mundanismo, você diz assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu entreguei a minha vida para Jesus e eu não volto atrás. Daqui eu só vou para o céu. Não vou voltar para o mundanismo. Não vou voltar para as coisas da terra. Não vou fazer apologia às coisas que destroem família, que destroem vida. Mas eu vou continuar firme no altar de Deus. Isso daí, meu irmão, é para quem quer as palavras de vida eterna. Que é isso que o Senhor Jesus veio trazer quando você recebe a palavra de Deus nessa noite. Por favor, coloque as duas mãos assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos agora. Medite aqui por um minuto nesta palavra. Quantos falsos profetas têm se apresentado a você? Quantos falsos mestres têm se apresentado a você?
uma coisa mentirosa.